ela era apenas uma menina de 19 anos, abandonada pela própria família na margem do rio, como um fardo que ninguém mais queria carregar, desnutrida e sem forças para lutar. Mas quando o guerreiro Rudá encontrou aquela alma perdida, ninguém sabia que aquele coração valente iria mudar tudo naquela vida para sempre. Pessoal, a história de hoje vai mexer com o coração de vocês. Se você já está preparado para uma das histórias mais emocionantes que eu já trouxe aqui no canal, deixa aquele like, inscrever no canal. E vem comigo descobrir como o amor pode nascer até nos momentos mais desesperadores. E não esquece, se você quer mais histórias assim, comenta aí. Quero mais. Agora senta aí que essa história vai te arrepiar. A margem rochosa do rio Taquari se estendia como um altar de pedras, onde a natureza havia depositado seu mais triste fardo. O fim de tarde dourado filtrava pelas copas das árvores centenárias, criando um jogo de luz e sombra que dançava sobre as águas escuras. O som constante da correnteza se misturava com algo mais perturbador, soluços abafados que ecoavam entre as rochas, como uma oração desesperada. O cheiro de lama úmida e vegetação selvagem impregnava o ar, mas havia algo mais sutil e angustiante: o odor do desespero humano, da fome que corroía por dentro, do abandono que deixava marcas invisíveis mais profundas. O vento nas folhas sussurrava segredos ancestrais, como se a própria mata testemunhasse uma tragédia que se repetia há gerações. Isadora, aos 19 anos, parecia uma boneca quebrada, jogada à beira do abismo. Seu vestido, que um dia foi azul claro, agora exibia tons de terra e desgraça menos rasgado na altura dos joelhos, manchado pela jornada de 3 dias através da mata. Os pés descalços sangravam sobre as pedras ásperas, marcados por cortes que contavam a história de cada passo doloroso. Até ali, seus cabelos castanhos, antes bem cuidados pela mãe, agora se emaranhavam como cipós selvagens, escondendo um rosto que mesclava a beleza jovem com a marca cruel da fome. Os olhos, embora inchados de tanto chorar, ainda guardavam uma centelha de resistência, menos como brasas que insistem em brilhar, mesmo quando tudo ao redor desmorona. Seu corpo esquelético tremia, não apenas pelo frio da tarde que chegava, mas pela fraqueza que vinha de dentro, de um estômago que há 2 dias conhecia apenas água do rio e algumas frutas silvestres de sabor duvidoso. As mãos delicadas, antes acostumadas apenas aos afazeres domésticos, agora exibiam feridas de quem teve que cavar a própria sobrevivência. 3 dias antes, numa estrada empoeirada que servia de fronteira entre a civilização e o desconhecido. Pai de Isadora, não temos mais como sustentar você. A seca acabou com a plantação, as dívidas estão tomando conta de tudo. Aqui tem um pouco de roupa e comida para alguns dias. Se vire sozinha, como todo mundo faz. Mãe, é melhor assim, filha. Você é inteligente, vai encontrar seu caminho. Talvez na cidade alguém te dê trabalho, uma oportunidade que aqui a gente não pode dar. Isadora, mãe, por favor, eu posso trabalhar mais, posso comer menos, posso... Pai, já decidimos. Menina, você é jovem, é forte, vai conseguir. A gente não tem escolha. Se ficar, todos nós vamos morrer de fome. Mãe, perdoa a gente, minha filha. Um dia você vai entender que foi por amor. O som do carro se afastando ainda ecoava em sua memória, misturado com a poeira que grudou em suas lágrimas naquele momento. Isadora havia ficado parada na estrada por horas, esperando que eles voltassem, que tudo fosse apenas um pesadelo cruel. Mas o sol se pôs, a noite chegou fria, e ela precisou aceitar que estava realmente sozinha no mundo. Os 3 dias seguintes foram uma descida ao inferno. Isadora havia caminhado sem rumo, seguindo apenas o som da água que prometia pelo menos matar a sede. Dormiu ao relento, se escondeu de homens suspeitos na estrada, comeu frutas que deixaram seu estômago revirado. Cada passo a levava mais longe da civilização e mais perto do desespero absoluto. Quando finalmente chegou àquela margem rochosa, suas forças estavam no limite. O rio parecia sussurrar promessas de paz, de fim para a dor.
Pela primeira vez em 3 dias, ela parou de lutar contra o destino e simplesmente se sentou nas pedras, permitindo que as lágrimas caíssem livremente. Talvez mamãe esteja certa, murmurou para as águas que corriam indiferentes ao seu sofrimento. Talvez eu seja mesmo um fardo que ninguém consegue carregar. Pelo menos aqui, ninguém vai precisar se preocupar comigo nunca mais. Isadora fechou os olhos e deixou o cansaço tomar conta, sem saber que do outro lado da mata, seguindo uma trilha ancestral, caminhava alguém cujo destino estava prestes a se entrelaçar com o dela de uma forma que mudaria ambas as vidas para sempre. Rudá seguia a trilha ancestral que seus avós haviam percorrido por gerações, carregando sua lança de pescar artesanal e um saco de fibras trançadas. O rio Taquari era mais que um local de pesca, menos era o templo sagrado onde conversava com os espíritos de sua família, onde buscava orientação nos momentos difíceis. Aquela tarde não seria diferente, ou pelo menos era o que pensava. O guerreiro parou abruptamente quando uma forma estranha chamou sua atenção na margem oposta. Primeiro achou que fosse um animal ferido, talvez uma anta que havia bebido água contaminada. Mas algo na postura daquela figura o fez aguçar os sentidos. Rudá se moveu silenciosamente entre as árvores, como aprendera desde criança até conseguir uma visão mais clara. O que viu fez seu sangue gelar. Era uma jovem mulher, claramente em estado de abandono total, curvada sobre as pedras como se estivesse conversando com a morte. Seus cabelos desalinhados balançavam com o vento, e mesmo à distância, era possível perceber a magreza extrema que delineava seus ossos sob o vestido esfarrapado. Budá, cujo nome significava Deus do amor na língua de seus ancestrais. Era um homem de 28 anos e carregava a sabedoria de muitas gerações em seu olhar profundo, seu físico imponente, esculpido por anos de caça e rituais tradicionais, contrastava com a gentileza natural que emanava de sua presença. As pinturas tradicionais em seus braços não eram mera decoração, menos cada traço contava a história de sua linhagem, de suas conquistas, de suas perdas. O colar de sementes ancestral, que sempre usava, havia pertencido ao seu bisavô, um grande pajé que curava tanto o corpo quanto a alma dos necessitados. Budá havia herdado não apenas o colar, mas também o dom de reconhecer almas feridas e o compromisso sagrado de protegê-las. Ao ver aquela moça abandonada, sua mente imediatamente voou para Yara, sua irmã mais nova, que havia desaparecido 5 anos atrás quando saiu da aldeia para buscar remédios na cidade mais próxima. Nunca mais voltou. Desde então, Rudá havia jurado aos espíritos de seus ancestrais que jamais passaria indiferente pelo sofrimento de uma mulher desamparada. Os espíritos trouxeram ela até aqui, por algum motivo, murmurou para si mesmo, sentindo uma força ancestral despertar em seu peito. Sua avó sempre dizia que quando o coração se aperta diante do sofrimento alheio, é porque nossa alma reconhece uma missão que deve ser cumprida. Budá atravessou o rio com a agilidade de quem conhecia cada pedra, cada correnteza. Seus passos eram deliberadamente audíveis para não assustar a moça, mas ao mesmo tempo cuidadosos para demonstrar que não representava ameaça. O guerreiro parou a alguns metros de distância, permitindo que ela o visse completamente antes de se aproximar. Budá, você está bem? Precisa de ajuda? Isadora, por favor, não me machuque. Eu não tenho nada de valor. Não tenho dinheiro. Budá, ninguém vai te machucar. Eu sou Rudá, filho desta mata. Você está segura. Agora, quando foi a última vez que você comeu alguma coisa? Isadora, não lembro. Talvez ontem ou anteontem. Comi umas frutas que achei, mas elas me deixaram com dor de barriga. Budá, beba devagar, a água é limpa. Vem da nascente sagrada. Você está desidratada. Budá observou atentamente o estado de Isadora enquanto ela bebia pequenos goles da água fresca. Seus olhos treinados para identificar ferimentos de caça rapidamente catalogaram os sinais de desnutrição severa. Lábios rachados, pele pálida, mãos trêmulas, respiração irregular, mas havia algo mais. Os olhos dela, mesmo inchados de tanto chorar, ainda guardavam uma centelha de luta
que o impressionou. Ela não se entregou completamente. Pensou, sentindo uma admiração crescente por aquela desconhecida. Ainda há fogo ardendo dentro dela. Hudá, há quanto tempo você está aqui nesta margem? Isadora, 3 dias, acho, ou 4. Perdi a conta. Hudá e sua família, onde estão? Isadora, lágrimas voltando aos olhos, me abandonaram. Disseram que não tinham como me sustentar, que eu era um peso morto. Hudá, sentindo raiva crescer em seu peito. Ninguém é peso morto. Todo ser humano tem valor sagrado. Sua família estava errada. Naquele momento, Hudá soube que sua vida havia mudado para sempre. Os espíritos haviam colocado aquela alma ferida em seu caminho por um propósito maior do que ele podia compreender no momento, mas que seu coração já havia aceito completamente. Hudá se moveu com a precisão de quem havia cuidado de feridos antes. Da bolsa de fibras que carregava, tirou frutas nativas cuidadosamente selecionadas, menos cajá doce, pequi maduro e mel silvestre, que havia coletado na lua anterior. Suas mãos grandes e calejadas se moveram com delicadeza surpreendente, enquanto quebrava os frutos em pedaços pequenos. Come devagar, instruiu, observando como os olhos de Isadora brilharam ao ver comida de verdade. Seu estômago está vazio há muito tempo. Se comer rápido demais, vai passar mal. Isadora pegou o primeiro pedaço de cajá com mãos trêmulas, como se fosse um tesouro precioso. O sabor doce explodiu em sua boca, e pela primeira vez em dias, ela sentiu algo além de desespero, sentiu esperança. Mas a desconfiança ainda dominava seus pensamentos. "Por que você está fazendo isso?" perguntou, entre pequenas mordidas. "Os homens sempre querem alguma coisa em troca." Hudá manteve distância respeitosa, sentado sobre uma pedra lisa, observando-a comer, sem pressa. "Não sou como os homens que você conhece. Minha avó me ensinou que proteger quem precisa é honra ancestral, não negócio." Após Isadora recuperar um pouco das forças, Hudá ofereceu ajuda para nivelar a um local seguro. "Conheço um lugar na mata onde você pode se recuperar sem perigo. Tem água doce, proteção da chuva e ninguém passa por lá." A caminhada durou apenas 20 minutos, mas para Isadora parecia uma jornada épica. Hudá adaptou completamente seu passo ao dela, parando sempre que percebia seu cansaço. Quando ela tropeçava, ele oferecia o braço para apoio, mas sempre esperava ela aceitar primeiro. "Cuidado com essa raiz", avisava antecipadamente. "Ali tem um buraco na terra." Sua atenção estava completamente voltada para o bem-estar dela, como se fosse a única pessoa no mundo naquele momento. O abrigo era uma gruta natural parcialmente coberta por cipós e folhagens, próxima a um riacho cristalino. Hudá havia usado aquele lugar durante rituais de jejum espiritual e sabia, dentro da gruta, iluminada pelos últimos raios de sol que se filtravam pela vegetação, Hudá preparou um espaço confortável para Isadora se deitar. Folhas secas formavam um colchão natural, e ele ofereceu sua própria capa feita de fibras para que ela se cobrisse. Hudá, organizando o espaço: "Você não me deve nada. Minha avó me ensinou que ajudar quem precisa é honra, não favor. Você come, descansa, e quando estiver forte, decide o que quer fazer. Não há pressa, não há cobrança." Isadora, ainda desconfiada: "Por que está me ajudando? Você nem me conhece. Eu posso ser uma pessoa ruim, uma criminosa." Hudá se sentando do lado oposto da gruta: "Porque sei o que é ser abandonado. Meu povo conhece bem essa dor. Perdemos nossa terra, nossa família, nossa dignidade nas mãos de quem achava que éramos menos humanos. Quando vejo alguém sendo tratado como descartável, meu coração não consegue ficar indiferente." Isadora: "E se eu não conseguir retribuir sua bondade? E se eu for mesmo um peso morto como meus pais disseram?" Hudá: "Então você vai aprender que eles estavam errados. Ninguém nasce para ser fardo. Você só precisa de tempo para redescobrir sua própria força." Nos dias seguintes, Hudá se tornou não apenas protetor, mas curandeiro. Suas mãos hábeis preparavam chás medicinais que haviam sido passados de geração em geração em sua família. Folhas de boldo para o estômago irritado, casca de barbatimão
para cicatrizar os ferimentos dos pés. Raiz de douradinha para dar energia sem sobrecarregar o corpo fragilizado. Minha bisavó era pajé, explicou enquanto fervia as ervas em uma pequena panela de barro que havia trazido de casa. Ela dizia que cada planta tem uma alma, e quando pedimos com respeito, elas nos ajudam a curar. A alimentação foi gradual e cuidadosa. Primeiro apenas frutas doces e água, depois mingau de mandioca com mel, em seguida pequenos peixes grelhados que Rudá pescava no riacho. Cada refeição era um ritual de cuidado, preparada com ingredientes que ele conhecia desde criança. O abrigo improvisado se tornava mais confortável a cada dia. Rudá trazia folhas frescas para o colchão, construía pequenas estruturas para proteger da chuva, criava um espaço para que Isadora pudesse fazer suas necessidades com privacidade. Tudo pensado no conforto dela, respeitando sempre seu espaço pessoal. O que mais impressionava Isadora era como Rudá conseguia cuidar dela sem nunca invadir sua intimidade ou fazê-la se sentir ameaçada. Ele sempre avisava antes de se aproximar, sempre pedia permissão antes de tocar em alguma coisa dela, sempre dormia do lado oposto da gruta com uma distância respeitosa. Nunca conheci um homem que cuidasse de uma mulher sem querer alguma coisa em troca. Ela confessou numa tarde, enquanto observava Rudá preparar mais um chá medicinal. É porque você não conheceu homens de verdade. Ele respondeu sem olhar para ela. Homem de verdade protege, não usa, honra, não explora. Lentamente, dia após dia, Isadora sentia suas forças físicas retornando, mas também algo mais profundo. Sua dignidade como ser humano estava sendo restaurada através da bondade genuína de um estranho que se tornava cada vez menos estranho. Após uma semana de cuidados, Isadora começou a se sentir inquieta com sua própria inatividade. Observava Rudá coletando lenha, preparando remédios, pescando e sentia um peso na consciência que era diferente do abandono. Era o peso de quem recebe sem conseguir dar nada em troca. "Deixa eu ajudar", pediu numa manhã ensolarada, quando Rudá se preparava para sair em busca de frutas maduras. "Não consigo mais ficar aqui, só recebendo cuidado. Preciso fazer alguma coisa útil." Rudá parou e a olhou com um sorriso gentil. "Você não precisa provar nada, Isadora. Sua recuperação já é suficiente. Mas eu preciso", insistiu ela, se levantando com mais força do que tinha mostrado desde que chegara. "Minha avó sempre dizia que quem não retribui bondade fica devendo aos espíritos. Ensina alguma coisa para eu fazer." A determinação em sua voz tocou algo profundo em Rudá. Ele reconheceu ali não apenas gratidão, mas o despertar de uma alma que estava redescobrindo o seu valor próprio. "Está bem", concordou. "Mas vamos começar devagar. Suas mãos ainda estão cicatrizando." Os primeiros ensinamentos foram simples. Como identificar plantas comestíveis, como fazer fogo sem fósforos, como purificar a água usando carvão e pedras. Isadora absorvia cada lição com uma fome que ia além da necessidade de sobrevivência. Menos era a fome de alguém que estava reaprendendo a ter propósito. "Você aprende rápido", elogiou Rudá, observando-a conseguir acender uma fogueira na terceira tentativa. "Tem mãos inteligentes." "Minha mãe sempre dizia que eu era boa com as mãos", disse Isadora. E pela primeira vez, desde o abandono, falou dos pais sem lágrimas nos olhos. "Eu fazia crochê, bordado, mas isso não servia para nada quando não tinha comida." "Servia sim", corrigiu Rudá. "Só não tinha quem reconhecesse o valor." A lição mais simbólica aconteceu quando Rudá decidiu levá-la de volta ao rio, o mesmo local onde a havia encontrado desfalecida. Isadora hesitou ao ver as pedras onde havia passado seus piores momentos. "Não sei se consigo voltar lá", confessou, os músculos tensionando. "Por isso mesmo precisamos ir", disse Rudá com sabedoria. "Aquele lugar não pode ser só de dor na sua memória. Vamos criar uma lembrança nova." Sentados na margem rochosa, Rudá preparou cuidadosamente a vara de pescar artesanal que havia feito com bambu, linha de fibra natural e anzol de osso esculpido. O rio corria
com o mesmo som de sempre. Mas agora parecia diferente aos ouvidos de Isadora, não mais ameaçador, mas cheio de vida. Rudá posicionando delicadamente as mãos dela na vara. É aqui que minha avó me ensinou a pescar quando eu tinha 7 anos. Ela dizia: o rio dá e o rio tira, mas sempre ensina. Quem tem paciência para ouvir suas lições nunca passa fome. Isadora sentindo o peso da vara. É mais pesada do que imaginei. Rudá, porque está carregada de história. Esta vara foi feita pelo meu avô, passou para minha avó, depois para minha mãe. E agora está nas suas mãos. Você foi trazida por essas águas até mim. E isso não é coincidência. Os espíritos da água sabem o que fazem. Isadora olhando para o rio com novos olhos. Você acha mesmo que foi destino? Não apenas má sorte, Rudá. Má sorte seria se eu não tivesse vindo pescar justamente naquele dia. Má sorte seria se você tivesse desistido 1 hora antes de eu chegar. Mas você resistiu. Eu apareci, isso é destino. Enquanto ensinava os movimentos da pesca, Rudá notou como as mãos de Isadora, antes trêmulas de fraqueza, agora se moviam com crescente confiança. Ela estava literalmente pescando força de onde havia quase perdido a vida. Sente algo pulsando, exclamou ela, com uma animação infantil que Rudá ainda não havia visto. Deixa ele brigar um pouco, orientou, mas suas mãos cobriam discretamente as dela, guiando o movimento. O peixe precisa se cansar antes de ser fisgado, senão ele quebra a linha. Quando finalmente puxaram o primeiro peixe, um pequeno lambari prateado, os olhos de Isadora brilharam como não brilhavam há meses. O sucesso da pescaria criou um clima de intimidade que permitiu a Rudá abrir pela primeira vez suas próprias feridas. Enquanto preparavam o peixe para assar, ele começou a falar de sua própria dor com uma vulnerabilidade que raramente mostrava. Rudá olhando para o fogo. Minha irmã Yara sumiu quando eu tinha 12 anos. Era 3 anos mais nova que eu, sempre cheia de vida, sempre curiosa demais para o próprio bem. Naquele dia, nossa mãe estava com febre alta, delirando. Yara decidiu ir até a cidade buscar remédio do homem branco, porque os chás da vovó não estavam funcionando. Isadora, parando de mexer no peixe. E ela nunca voltou? Rudá, nunca. Esperamos 1 dia, 2, 1 semana. Eu quis ir atrás, mas meu pai não deixou. Disse que um menino de 12 anos só atrapalharia as buscas. Os homens da cidade procuraram por alguns dias. Depois desistiram. Disseram que ela provavelmente fugiu com alguém. Isadora, mas você não acreditou nisso. Rudá, conhecia minha irmã. Ela jamais abandonaria nossa mãe doente. Algo aconteceu com ela no caminho, ou na cidade. Algo ruim. A voz de Rudá embargou ligeiramente, e Isadora percebeu que estava vendo pela primeira vez o homem por trás do guerreiro, menos alguém que carregava suas próprias cicatrizes profundas. Isadora, e seus pais? O que eles fizeram depois? Rudá. Minha mãe nunca se recuperou da febre nem da dor de perder Yara. Morreu 6 meses depois, chamando o nome dela no delírio. Meu pai não conseguiu viver com a culpa de não ter ido atrás da filha. Começou a beber, a cachaça dos brancos, brigava com todo mundo, não caçava mais, não pescava, morreu 2 anos depois. O coração parou de tanto sofrimento. Isadora tocando levemente o braço dele. Por isso você me ajudou, porque entende como é ser abandonado. Rudá, por isso prometi aos espíritos dos meus pais e da Yara que nunca deixaria alguém desamparado se eu pudesse ajudar. Principalmente mulheres jovens. Cada uma que eu ajudo pode ser minha irmã, encontrando ajuda em algum lugar do mundo. O silêncio que se seguiu não foi constrangedor, mas cheio de compreensão mútua. 2 órfãos de diferentes tipos de abandono haviam se encontrado, e suas dores, em vez de se somarem, começavam a se curar mutuamente. Você me salvou muito mais do que imagina, sussurrou Isadora, observando o peixe dourar no fogo. Não só da morte, mas da certeza de que eu não valia nada. E você me ajudou a entender que cuidar de alguém pode curar também quem cuida, respondeu Rudá.
seus olhos refletindo a luz das chamas. Após 3 semanas de convivência, Rudá percebeu que Isadora havia se recuperado fisicamente, mas ainda carregava feridas invisíveis que apenas um ritual sagrado poderia curar completamente. Em uma manhã especialmente clara, quando o sol nascia pintando o rio de dourado, ele a convidou para participar de uma cerimônia ancestral. "Hoje vamos fazer algo importante", anunciou, preparando ervas aromáticas e pinturas naturais que havia coletado na mata. "É um ritual de purificação que minha bisavó fazia quando alguém precisava se libertar de dores do passado." Isadora observou com curiosidade reverente enquanto Rudá preparava tudo meticulosamente. Ele havia construído um pequeno altar com pedras lisas na margem do rio, decorado com flores silvestres, sementes e folhas sagradas. O cheiro das ervas queimando criava uma atmosfera de profunda espiritualidade. "Este rio te trouxe até mim", explicou Rudá, enquanto acendia o fogo sagrado. "Agora ele vai levar embora toda a dor que você carrega. Vai transformar seu abandono em libertação, sua rejeição em renovação." A cerimônia começou ao nascer do sol. Rudá havia explicado cada etapa para Isadora na noite anterior, respeitando sua escolha de participar ou apenas observar. Ela escolheu participar completamente, sentindo instintivamente que precisava daquele ritual tanto quanto havia precisado de comida e abrigo. Rudá aplicando pinturas tradicionais no rosto de Isadora. Estas marcas representam renascimento. O vermelho é o sangue novo que vai correr nas suas veias. O amarelo é o sol que vai guiar seu novo caminho. O branco são os espíritos ancestrais que vão te proteger daqui para frente. Isadora sentindo a tinta fresca na pele. "Eu posso falar com eles?" "Com os espíritos, Rudá pode e deve. Conte para eles sua dor. Peça para levar embora o que não te serve mais. Eles vão ouvir." Isadora se aproximou das águas correntes, e pela primeira vez, desde que chegara àquela margem, não sentiu medo ou desespero. Com as pinturas sagradas no rosto e as ervas perfumando o ar, ela falou com o rio como se fosse um amigo antigo. "Leva embora a dor de ter sido rejeitada", sussurrou para as águas. "Leva embora a sensação de que eu não valho nada. Leva embora o medo de confiar em alguém de novo." Rudá observava a alguns metros de distância, cantarolando uma oração ancestral que sua bisavó lhe havia ensinado. Quando Isadora emergiu da água, com lágrimas nos olhos menos más, desta vez, lágrimas de alívio. Ele soube que algo fundamental havia mudado nela. Nos dias seguintes ao ritual, a dinâmica entre eles começou a mudar sutilmente. Isadora não era mais apenas uma pessoa ferida sendo cuidada. Menos, era uma parceira em processo de descoberta. Suas caminhadas pela mata se tornaram explorações conjuntas, onde ela mostrava crescente curiosidade e confiança. "Quero conhecer todo o território onde você cresceu", disse uma tarde, observando Rudá identificar rastros de animais. "Quero entender como você se tornou quem é." Ele a levou para lugares especiais. A árvore gigante onde brincava quando criança, a clareira onde seu avô realizava rituais de caça, o lago escondido onde sua família pescava nos dias de festa. Cada local revelado era uma parte de sua alma sendo compartilhada. Rudá percebeu que Isadora precisava não apenas sobreviver, mas se defender. Começou a ensiná-la técnicas básicas de autodefesa adaptadas para sua estrutura física e seu nível de energia em recuperação. "A verdadeira força não está nos músculos", explicava, mostrando-lhe como usar a agilidade para se esquivar. "Está na mente que não desiste e no coração que sabe que merece proteção." Isadora absorvia cada lição com determinação feroz. Seus movimentos, inicialmente desajeitados, foram ganhando fluidade e precisão. Mais importante que a técnica, ela estava recuperando algo que havia perdido: a confiança de que podia se proteger. "Me sinto diferente", confessou após uma sessão particularmente intensa de treinamento. "Pela primeira vez na vida, me sinto poderosa, porque você está descobrindo quem realmente é", respondeu Rudá, admirando secretamente a transformação que observava, dia após dia. "Não quem seus pais disseram que você era, mas quem você escolhe ser." O peso saudável
estava retornando ao corpo de Isadora. Mas as mudanças mais marcantes eram emocionais. Ela sorria com mais frequência, fazia perguntas sobre tudo, demonstrava curiosidade genuína pela cultura e tradições de Judá. Sua postura era mais ereta, seus movimentos mais confiantes. Você está se parecendo mais com quem realmente é, observou Judá, vendo-a rir enquanto tentava imitar o canto de um pássaro. E quem sou eu realmente? Perguntou ela, com uma vulnerabilidade que já não era de desespero, mas de descoberta. Alguém forte, inteligente e corajosa, respondeu ele sem hesitação. Alguém que merece ser amada e respeitada. A transformação de Isadora despertou em Judá sentimentos que ele não esperava. Observá-la florescer tinha se tornado a parte mais importante de seus dias, e isso o assustava. Uma noite, enquanto preparavam a última refeição do dia, ele decidiu abordar o assunto que os dois evitavam. Judá, evitando olhar diretamente para ela. Você está forte agora. Recuperou o peso, aprendeu a se defender, conhece a mata. Pode voltar para a cidade, recomeçar a sua vida em outro lugar. Eu cumpri minha parte da promessa aos espíritos. Isadora parando de mexer a comida. Você quer que eu vá embora? Judá finalmente olhando para ela. Quero que você tenha escolha, que não fique aqui porque se sente obrigada ou dependente. Isadora se aproximando dele. E se meu lugar for aqui? E se pela primeira vez na vida eu me sinto em casa? E se o que sinto por você não for apenas gratidão? O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão e possibilidades não ditas. Judá lutava entre o desejo de protegá-la e o medo de estar aproveitando-se de sua vulnerabilidade. Isadora lutava entre o medo de se entregar a alguém e a certeza crescente de que seus sentimentos eram genuínos. Judá, não quero que você confunda gratidão com amor. Não seria justo com nenhum de nós dois. Isadora, e se eu disser que sei a diferença, que a gratidão era no começo, mas o que sinto agora é muito mais profundo? Judá se afastando ligeiramente. Você passou por um trauma. Às vezes nossa mente cria vínculos que não são reais. Isadora com firmeza, crescente. Não me trate como se eu fosse uma criança confusa. Judá, sei o que sinto. Sei que quando olho para você, não vejo apenas quem me salvou, mas quem eu quero ao meu lado, construindo uma vida nova. A resistência de Judá não vinha de falta de sentimento, mas do excesso dele. Ele havia se apaixonado por aquela mulher corajosa que emergia das cinzas do abandono, mas temia que sua proteção tivesse se transformado em algo que ela pudesse interpretar como obrigação. Preciso ter certeza de que é isso que você realmente quer, disse finalmente, sua voz carregada de emoção contida. Porque se você realmente escolher ficar, não será mais como protegida, será como parceira, como igual. A resposta de Isadora veio não em palavras, mas na forma como se aproximou dele, eliminando a distância que ele havia criado, mostrando que estava pronta para o próximo passo de sua jornada de cura e descoberta. Judá tomou uma decisão que mudaria tudo. Após noites sem dormir, lutando com sentimentos que cresciam como as águas na época das chuvas. Ele sabia que precisava levar Isadora ao local mais sagrado de sua tradição familiar, a nascente do rio Taquari, onde tudo começava, onde a água brotava pura da terra como o primeiro choro de uma criança. Quero te mostrar um lugar especial, disse numa manhã clara, quando os primeiros raios de sol ainda pintavam o céu de rosa e dourado. É um lugar onde minha família vem há gerações para tomar decisões importantes da vida. A caminhada durou 3 horas, seguindo trilhas que apenas Judá conhecia, atravessando riachos menores que levavam à fonte principal. Isadora caminhava ao lado dele, não mais atrás como uma pessoa sendo protegida, mas ao lado como uma companheira explorando o território desconhecido. Quando finalmente chegaram à nascente, Isadora ficou sem palavras. Era um local de beleza quase sobrenatural. Uma piscina natural cristalina, cercada por pedras cobertas de musgo, de onde a água brotava com uma força gentil mas constante. Árvores centenárias formavam uma catedral natural, e raios de sol se filtravam através das folhas, criando um espetáculo de luz
e sombra. Aqui é onde o rio nasce, explicou Rudá, sua voz carregada de reverência. Meu bisavô dizia que este é o berço da vida, onde os espíritos da água decidem o destino de quem chega até aqui com coração sincero. O ar era diferente ali, menos mais limpo, mais puro, carregado de uma energia que fazia a pele formar arrepios. Pássaros cantavam melodias que pareciam orações, e o som da água nascente criava uma sinfonia natural e hipnotizante. Isadora se aproximou da borda da nascente e viu seu reflexo na água cristalina. A imagem que a encarava era completamente diferente daquela que havia visto no rio semanas atrás. Em vez de uma jovem desnutrida e desesperada, via uma mulher forte, com olhos brilhantes e pele saudável, radiante de uma vida que havia sido redescoberta. É aqui que eu realmente nasci, não é? Perguntou, tocando delicadamente a superfície da água. Ali no rio eu quase morri, mas aqui sinto como se estivesse nascendo pela primeira vez. Rudá observava cada gesto dela com uma intensidade que já não conseguia esconder. Minha bisavó dizia que algumas pessoas precisam morrer simbolicamente para renascer de verdade. Você morreu como filha rejeitada e está renascendo como mulher completa. Sentados na borda da nascente sagrada, com os pés na água fresca e o coração acelerado, Rudá finalmente encontrou coragem para revelar toda a verdade sobre seus sentimentos. Suas mãos tremiam ligeiramente. O guerreiro corajoso, descobrindo que a vulnerabilidade emocional requeria um tipo diferente de bravura. Rudá olhando diretamente nos olhos dela. Quando te encontrei naquele rio, há um mês, pensei que estava cumprindo apenas uma promessa aos espíritos. Vi minha irmã perdida. Vi todas as mulheres do meu povo que sofreram nas mãos de uma sociedade cruel. A dor virou missão de proteger, como sempre foi. Isadora segurando a mão dele. E agora? O que mudou? Rudá, você mudou tudo. Não apenas por sua coragem de sobreviver, mas pela forma como floresceu. Como uma semente que encontra terra boa e explode em vida. Você trouxe algo que eu não esperava sentir. Não apenas a vontade de proteger, mas de construir uma vida nova junto com alguém. De sonhar com um futuro que inclua duas pessoas, não apenas uma missão solitária. A voz de Rudá embargou ligeiramente, e Isadora percebeu que estava vendo o homem em sua forma mais pura, menos, sem as armaduras do guerreiro protetor, sem as máscaras do curandeiro sábio, apenas um homem de 28 anos descobrindo o amor pela primeira vez. Rudá, mas tenho medo, Isadora. Medo de que minha forma de amar seja intensa demais. Minha família sempre amou com proteção excessiva. Menos foi assim que perdemos minha irmã, querendo protegê-la, tanto que não a preparamos para os perigos reais. Isadora se aproximando mais. Que tipo de medo é esse? Rudá, tenho medo de não saber amar sem sufocar de cuidado, de transformar você numa prisioneira dourada em vez de uma parceira livre, de repetir os erros da minha família. A confissão de Rudá tocou algo profundo no coração de Isadora. Ela reconheceu ali não apenas paixão, mas uma vulnerabilidade que espelhava a sua própria. Dois órfãos emocionais, descobrindo que o amor verdadeiro requeria não apenas entrega, mas confiança mútua na capacidade do outro de escolher livremente. Isadora colocando as mãos no rosto dele. Você quer saber qual é a minha resposta para esse medo? Rudá a respiração alterada. Quero, Isadora. Então me ensina a ser sua parceira, não sua protegida. Me ensina a cuidar de você também, porque o amor verdadeiro não é uma pessoa protegendo a outra, menos. É duas pessoas se fortalecendo mutuamente. As palavras de Isadora dissolveram as últimas resistências de Rudá. Ele percebeu que ela não estava apenas aceitando seu amor, mas propondo uma forma mais madura e equilibrada de viverem juntos. O momento da entrega aconteceu naturalmente, como os galhos de duas árvores que crescem um em direção ao outro até se encontrarem. Na nascente sagrada do rio, que havia testemunhado o quase fim de Isadora, e agora testemunhava seu renascimento completo. Os dois se beijaram pela primeira vez. Não foi apenas um beijo físico,
mas a união simbólica de duas almas que haviam se curado mutuamente. A água da nascente continuava brotando eternamente ao redor deles. Os pássaros cantavam como em uma cerimônia. E a luz filtrada pelas árvores criava uma catedral natural para aquele momento sagrado. Rudá apôs o beijo, com a testa encostada na dela. Você tem certeza de que é isso que quer? Uma vida na mata, longe de tudo que conheceu? Isadora, tenho certeza de que quero uma vida ao seu lado. Se for na mata, na cidade ou viajando pelo mundo, o lugar não importa mais. Você é meu lar agora. Rudá. Então, vamos construir algo novo juntos. Não apenas repetir tradições antigas, mas criar nossas próprias. Você e eu, iguais, parceiros em tudo. Isadora, promete que vai me ensinar tudo sobre sua cultura, sua história, seus sonhos. Rudá, prometo. E você me ensina sobre seus sonhos também. Vamos criar tradições que misturam nossos dois mundos, ainda abraçados na beira da nascente sagrada. Com o som da água nascente como trilha sonora de seus planos, eles conversaram sobre o futuro pela primeira vez, não como protetor e protegida, mas como parceiros, construindo um sonho comum. Quero que nossos filhos conheçam essa nascente, disse Isadora, surpreendendo a si mesma com a naturalidade com que falava de filhos. Quero que eles saibam que foi aqui que seus pais se prometeram um ao outro. E quero que eles conheçam sua história de superação. Respondeu Rudá, para que nunca duvidem da própria força quando a vida ficar difícil. O sol já estava se pondo quando finalmente se levantaram da nascente sagrada, mas suas mãos permaneceram entrelaçadas durante toda a caminhada de volta. Dois corações feridos haviam se encontrado e se curado, criando algo mais forte do que a soma de suas partes individuais. A nascente continuaria brotando para sempre, como seu amor havia brotado, puro, constante e destinado a nutrir tudo ao seu redor. 2 anos se passaram desde que Isadora foi encontrada mais morta que viva na margem daquele rio. O tempo havia se encarregado de transformar não apenas seus corpos, mas suas almas. Rudá, que antes era um guerreiro solitário, vivendo apenas para cumprir promessas aos espíritos dos mortos, agora acordava cada manhã com a certeza de que tinha alguém para quem viver. Isadora, que chegara àquela margem acreditando ser um fardo descartável, descobrira que era capaz de amar e ser amada com uma intensidade que nem sabia que existia. As mesmas águas do rio Taquari que quase testemunharam o fim trágico de uma jovem desesperada, agora corriam diariamente diante de uma casa, construída com as próprias mãos do casal. Uma construção simples, mas sólida, feita de madeira da mata e barro do rio, que representava não apenas um lar, mas o símbolo tangível de 2 vidas que se reconstruíram juntas. Todas as manhãs, Isadora caminhava até a margem onde Rudá encontrara, não mais como um local de trauma, mas como um altar de gratidão. Ali, ela oferecia flores silvestres, as águas e sussurrava agradecimentos aos espíritos que haviam guiado aquele encontro impossível. Às vezes, ainda não acredito que tudo isso é real, confessava para Rudá, observando o nascer do sol pintar o rio de dourado. Parece que vou acordar e descobrir que foi apenas um sonho de quem estava morrendo. É real, ele respondia sempre, tocando o rosto dela como se fosse a primeira vez. Nosso amor é a coisa mais real que já aconteceu na minha vida. A cerimônia de casamento aconteceu exatamente onde Rudá havia confessado seus sentimentos, menos na nascente sagrada do rio. Não foi um casamento tradicional de nenhuma das 2 culturas, mas algo completamente novo que eles criaram juntos. Isadora usava um vestido simples de algodão branco que ela mesma havia costurado, ornamentado com sementes e flores da mata que Rudá havia coletado. Ele usava pinturas cerimoniais ancestrais, mas também incorporou elementos que honravam a jornada de Isadora. A cerimônia foi testemunhada apenas pelos espíritos da natureza e por Curupira, o último ancião da tribo de Rudá, que viajou 3 dias para abençoar a união. Vocês não estão apenas se casando, declarou o velho pajé. Estão criando uma nova linhagem, uma família que nasce da cura mútua,
A construção da casa foi um projeto de meses, onde cada tábua, cada pedra, cada detalhe foi decidido em conjunto. Isadora insistiu que fosse próxima ao rio, mas não exatamente na margem onde fora encontrada, perto o suficiente para lembrar de onde viemos, longe o suficiente para não viver no passado, explicou. A casa tinha 3 cômodos principais, um para viver, um para dormir, e um especial que eles chamavam de quarto da cura, onde Rudá preparava remédios e onde Isadora recebia mulheres que precisavam de ajuda. O quintal era um jardim medicinal que mesclava plantas da tradição indígena com ervas que Isadora conhecia de sua vida anterior. O que começou como gratidão se transformou em propósito de vida. Isadora desenvolveu uma rede informal de ajuda a mulheres abandonadas, abusadas ou perdidas. A casa dos dois se tornou um refúgio conhecido na região, um lugar onde mulheres desesperadas sabiam que encontrariam não apenas abrigo temporário, mas orientação para reconstruir suas vidas. Cada mulher que ajudo me lembra de quem eu era e de quão longe cheguei, explicava Isadora para as visitantes. Vocês não estão sozinhas. Existe vida depois do abandono, existe amor depois da rejeição. Rudá apoiava completamente a missão da esposa, muitas vezes saindo para caçar ou pescar extras para alimentar as mulheres que chegavam famintas e assustadas. Minha casa virou um hospital para almas feridas, dizia com orgulho, e minha esposa é a melhor curandeira que conheço. Quando Isadora descobriu que estava grávida, 9 meses após o casamento, ambos choraram de emoção. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma alegria tão intensa que não cabia no peito. O bebê representava não apenas a continuação de suas vidas, mas a prova definitiva de que do abandono havia nascido uma família completa. Nosso filho vai crescer sabendo que é desejado, disse Isadora, com as mãos no ventre ainda pequeno. Vai crescer sabendo que o amor pode curar qualquer ferida. E vai crescer conhecendo a história da mãe corajosa que quase desistiu, mas escolheu lutar, acrescentou Rudá, beijando a barriga da esposa. 18 meses após o casamento, uma vizinha trouxe notícias que Isadora não esperava. Seus pais haviam descoberto onde ela estava e queriam se reconciliar. A notícia trouxe uma tempestade de emoções, raiva, mágoa, mas também uma curiosidade sobre o que os havia feito mudar de ideia. A conversa aconteceu na margem do rio, no local exato onde Rudá a encontrara. Isadora fez questão de que fosse ali, não por crueldade, mas para que eles entendessem simbolicamente o peso do que haviam feito. Pai de Isadora cabisbaixo, soubemos que você se casou, que está bem. Queríamos pedir perdão. A situação estava difícil. Não sabíamos o que fazer. Isadora com serenidade que não tinha antes. Vocês sabiam exatamente o que estavam fazendo. Escolheram abandonar sua própria filha porque era mais fácil do que lutar juntos. Mãe, chorando. Nos arrependemos todos os dias. Queríamos te trazer de volta, cuidar de você, Isadora. Não preciso mais ser cuidada por vocês. Aprendi a cuidar de mim mesma e a cuidar dos outros também. Isadora os perdoou, mas deixou claro que perdoar não significava esquecer ou voltar a ser filha deles como antes. Vocês serão avós do meu filho, disse, mas à distância. Ele vai conhecer vocês, mas vai crescer sabendo que família não é só quem divide sangue, é quem escolhe ficar quando tudo fica difícil. O trabalho de Isadora ajudando mulheres perdidas trouxe um presente inesperado para Rudá. Uma das mulheres que ela acolheu trazia notícias de uma mulher indígena que vivia em uma cidade distante, trabalhando como parteira e curandeira. A descrição batia perfeitamente com Yara. Rudá viajou durante 2 semanas até encontrá-la. Quando finalmente se reencontraram, depois de 15 anos de separação, ambos choraram como crianças. Yara havia sido sequestrada quando adolescente, forçada ao casamento, mas conseguiu fugir anos depois e reconstruir sua vida, ajudando outras mulheres. Você encontrou um jeito de salvar pessoas, igual eu, disse Yara, conhecendo Isadora
e admirando o trabalho do casal. Nossos pais ficariam orgulhosos de ver como transformamos nossa dor em cura para outros. O epílogo se encerrava com uma cena que simbolizava toda a jornada. Isadora, agora com 21 anos e grávida de 6 meses, sentada na margem do rio com Rudá ao seu lado. Ambos observavam o sol se pôr, pintando as águas de dourado, enquanto ela acariciava a barriga e ele planejava em voz alta o berço que construiria para o filho. Uma nova mulher ferida havia chegado naquela tarde, jovem, assustada, sem esperança a menos, e dormia segura na casa do casal, sendo cuidada como Isadora fora cuidada 2 anos antes. O ciclo de cura continuava, se multiplicava, criava ondas de bondade que se espalhavam muito além das margens daquele rio. Naquele rio que um dia quase testemunhou o fim de uma jovem vida, agora corriam águas que refletiam os sorrisos de uma família construída no amor verdadeiro. O abandono que parecia sentença de morte se transformou em encontro com o destino, provando que às vezes precisamos ser quebrados para descobrir como somos fortes e que as águas que nos derrubam podem ser as mesmas que nos levam para onde realmente pertencemos. E naquelas águas que testemunharam o renascimento de Isadora, agora crescia uma nova vida, menos símbolo eterno de que, do maior desespero, pode nascer a mais pura esperança, e de que o amor verdadeiro não apenas cura feridas, mas as transforma em sabedoria para curar outras almas perdidas pelo caminho. O rio continuava correndo, eterno e sábio, carregando histórias de dor que se transformaram em histórias de amor, testemunhando que às vezes o final mais belo surge exatamente onde parecia que tudo havia terminado.